A Bíblia Revelada, dia 29. Gênesis 48 a 50. Chegamos ao encerramento do livro de Gênesis, onde as promessas feitas no início encontram continuidade, não conclusão definitiva. Jacó, agora no fim da sua jornada, age profeticamente, abençoando gerações futuras e reafirmando que o propósito de Deus não termina com uma vida, mas se estende por linhagens. Nestes capítulos finais, vemos bênçãos que transcendem a lógica humana, perdão que sela a reconciliação verdadeira e uma declaração poderosa de fé. Deus transforma o mal em bem. A morte não encerra a promessa, ela apenas passa o bastão da fé para a próxima geração. José emerge não apenas como governador, mas como guardião espiritual da família da aliança. O futuro de Israel é profetizado, direcionado e confiado ao Deus que governa o tempo. Gênesis 48, verso 1. E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. E tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó, e disseram: Eis que teu filho José vem a ti. E Israel esforçou-se e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar, e te multiplicarei, e te farei multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, por possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti ao Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão, e a tua geração que gerares depois deles será tua. Pelo nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Enquanto a mim, quando eu vinha de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda havia um pequeno espaço de terra para chegar a Efratá, e a sepultei ali no caminho de Efratá, que é Belém. E viu Israel os filhos de José, e disse: Quem são estes? E disse José a seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. E disse ele: Chega-os, peço-te a mim, para que os abençoe. E os olhos de Israel estavam escurecidos pela velhice, de maneira que não podia ver. E José os fez chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. E disse Israel a José: Nunca pensei ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua semente. E José os tirou de entre os joelhos de seu pai, e inclinou-se com o rosto em terra. E tomou José ambos, Efraim com a sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés com a sua mão esquerda, à direita de Israel, e os fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais moço, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as suas mãos, posto que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus, em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que existo até o dia de hoje, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes jovens, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. E viu José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça,
de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não, não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. E disse Israel a José: Eis que eu morro, porém Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te dou uma parte sobre teus irmãos, que tomei da mão do amorreu com a minha espada e com o meu arco. Gênesis 49. Então chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouve a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como as águas. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, então o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de violência são as suas espadas. No meu conselho não entre a minha alma, a sua congregação não se ajunta à minha honra, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perverteram bois. Maldito seja o seu furor, porque era forte, e a sua ira, porque era dura. Reparti-los-ei em Jacó e espalhá-los-ei em Israel. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será no pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é um leãozinho, da presa, meu filho, subiste, encurvou-se, abaixou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amarrando seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à vide excelente. Lavará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão vermelhos de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e será para porto dos navios, e o seu termo será até Sidom. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos, e viu o descanso que era bom, e a terra que era aprazível, e abaixou o seu ombro para carregar, e ficou sujeito a trabalhos forçados. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por derradeiro. Asser, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Os ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram, mas o seu arco permaneceu firme, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. Dali é o pastor, a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará,
e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que faz abaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederam as bênçãos de meus pais, até o cume dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dentre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um abençoou segundo a sua bênção, e ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me ajunto ao meu povo, sepultai-me junto a meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, de fronte de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com o campo de Efron, o Heteu, em possessão de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei a Leia. O campo e a caverna que nele está foram comprados aos filhos de Et. E acabou Jacó de dar mandamentos a seus filhos, recolheu os seus pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Então José lançou-se sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de seu luto, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora achei graça aos vossos olhos, falai, peço-vos aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, sepultar-me-ás no meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, rogo-te que eu suba e sepulte meu pai, e volte. E disse Faraó: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Então subiu José para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, e as suas ovelhas, e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e foi um grande cortejo. E chegaram à eira de Atade, que está além do Jordão, e prantearam ali com grande e muito grave pranto, e fez-lhe luto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Este é um grave luto dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe, pois, seus filhos como ele lhes tinha ordenado, porque seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo em possessão de sepultura a Efron, o Heteu, de fronte de Manre. Depois José tornou ao Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram para sepultar a seu pai. Depois de haver sepultado a seu pai, vendo então os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: Porventura José nos aborrecerá e certamente nos tornará a todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Peço-te que perdoes a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram:
Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. E habitou José no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis levar daqui os meus ossos. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Ordem cronológica da revelação. Em Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 1, temos uma antecipação histórica. Confirma que a palavra profética liberada por Jacó é reafirmada por José, não morre com eles. O povo cresce, multiplicando-se exatamente como anunciado. Josué 24, séculos depois, Josué recorda a descida ao Egito como parte do plano redentor de Deus, mostrando que Gênesis permanece vivo na consciência espiritual de Israel. Hebreus 11, a partir do verso 21, diz o seguinte: O Novo Testamento confirma que tanto Jacó quanto José morreram em fé, olhando para promessas que ainda não haviam se cumprido totalmente. Salmo 105, verso 16, revela o bastidor espiritual de toda a história de José. Deus enviou o homem antes da fome para preservar o seu povo. Apocalipse 1:8. Aqui temos um eco teológico. O Deus que inicia a história em Gênesis é o mesmo que a conclui, porque Ele é o Alfa e o Ômega. Gênesis não termina com conquista territorial, mas com um caixão no Egito. E isso não é fracasso, é fé. José morre confiando que Deus ainda visitará seu povo. A promessa não está encerrada, apenas adiada no tempo de Deus. Jacó abençoa seus filhos profeticamente, estabelecendo destinos tribais que atravessarão séculos. José encerra sua vida como começou, confiando plenamente na soberania divina. O mal que tentou destruí-lo se transformou em instrumento de salvação coletiva. Cronologicamente falando, Gênesis prepara o palco agora para o Êxodo. Uma família agora se torna um povo. Um abrigo temporário se tornará lugar de opressão. Uma promessa silenciosa aguarda libertação. O livro termina, mas a história da redenção continua, quando a promessa continua depois de nós. Gênesis nos confronta com uma verdade que exige maturidade espiritual. Nem tudo o que Deus promete veremos com nossos próprios olhos. Jacó e José morrem crendo, não possuindo, e isso não diminui a fé, isso a consagra. José poderia ter encerrado sua história celebrando o poder que conquistou no Egito. Em vez disso, ele aponta para Canaã. Seu coração nunca deixou a promessa, mesmo quando seus pés estavam em terra estrangeira. Para nós, hoje, a pergunta é inevitável: estamos vivendo apenas para ver resultados imediatos ou para cooperar com um plano eterno? Há sementes que Deus nos chama para plantar, não para colher. Há promessas que nos atravessam,
não que terminam em nós. Fé madura é confiar mesmo quando o cumprimento completo ficará para a próxima geração. Se você crê nestas promessas, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus eterno. Encerramos este livro reconhecendo que Tu és fiel do começo ao fim. A Bíblia revelada traz uma maturidade para as pessoas que buscam o Teu entendimento. Assim como sustentaste Jacó até o último suspiro e guardaste José até o cumprimento do Teu propósito, nós confiamos nossas vidas em Tuas mãos. Ensina-nos a viver com fé que ultrapassa resultados imediatos. Dá-nos um coração obediente, mesmo quando não veremos tudo se cumprir diante dos nossos olhos. Que nossas decisões, palavras e passos cooperem com Teus planos eternos. Se formos chamados a plantar, que plantemos com fidelidade. Se formos chamados a esperar, que esperemos com esperança. Nós entregamos nossa história, nosso futuro e nossas gerações a Ti. Cremos que aquele que prometeu é fiel para cumprir no tempo perfeito. Em nome do Deus de Abraão, de Isaque, Jacó e José, assim oramos, também em nome de Jesus. Amém.